Minha cidade tão bela, princesa da serra. Meu coração nasce sempre em tuas manhãs. Apoiadores do Cultura em Box: La Fiambreria, Deco Maçãs, Boteco da Serena, Bocaditos, Restaurante e Cervejaria Lajaica e Mosto Bar. Bombando na Serra, a nossa TV online, mostrando nossa gente de um jeito diferente. Nesse Cultura em Box, você verá entrevista com Vitória sobre a Feira Jardim dos Brechós e também com a Bruna Mertens, que é celebrante de legado. Mas antes, confira a agenda da semana. Na quinta nativa, dia 9 de maio, Pedro Valderas e Bruno. Na sexta, dia 10 de maio, o som fica por conta do Malbec Trio. No sábado, a partir das 10 horas, Feira Jardim dos Brechós até às 16 horas. E às 19 horas no palco do Mercado Público, Banda do Baralho. E no domingo, pagode com The Black Trio. Vem pro mercado! Então, pessoal do Bombando na Serra aí do Inbox, está aqui do meu lado a Victória, que é a responsável aí, uma das responsáveis, né? Pela feirinha, o brechó que vai ter aqui agora no sábado. Vai ser o dia inteiro. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Victória, organizadora, idealizadora aí da Feira Jardim dos Brechós. Essa vai acontecer uma edição agora nesse final de semana, né, dia 11 de maio, a partir das 10 da manhã aqui no Mercado Público. É às 10 horas e vai até que horas? Então, a ideia é que a gente fique pelo menos até as 5 horas da tarde, mas quem aguentar ali com o stand, a gente estende mais, dependendo do movimento também. Estava falando aqui antes, tu tem brechó também, né? Todas que vão participar tem brechó. Isso, todas as que participam têm um brechó já consolidado. E como é que está a visão das pessoas sobre brechó? Porque já mudou muito, né, do que era muitos anos atrás, hoje é bem diferente, né? Como é que está esse trabalho aí nesse ramo? Então, trabalhar com brechó é um ramo que exige que a gente agregue muito valor para mudar essa mentalidade das pessoas, né? Que é uma mentalidade aí que carrega muitos estigmas por causa do preconceito que gira em torno do brechó, né? Algumas pessoas ainda têm uma ideia antiga de que brechó tem roupa velha, de que brechó tem roupa que você não pode reutilizar. E a gente está surgindo num movimento justamente para desmistificar isso, né? Desconstruir esse preconceito que as pessoas têm, trazendo uma ideia de moda sustentável, moda consciente, que com certeza vai ser muito predominante no mundo da moda e no mundo sustentável também a partir de agora. E o tipo de roupas que vão ter aqui? É de tudo um pouco. Cada brechó tem o seu gosto muito particular, né? Que trabalha com o seu nicho, mas a gente tem peças desde o tamanho PP até o tamanho plus size, né? É importante ter essa inclusão de todos os tamanhos, que já é um diferencial, inclusive, da feira de brechós. A gente oferece todos os tamanhos e tem estilo para tudo, né? Cada brechó tem o seu estilo próprio, mas a gente tem aí muitas peças diversificadas. E assim, para a nossa região, né? Porque é claro que agora está difícil o inverno, parece que o inverno foi passear e não voltou, né? Mas os tipos de roupa têm variados também. Sim, a gente vai trazer, obviamente, uma pegada mais de inverno agora, né? Porque estamos esperando frio, apesar de a gente estar com um verão aí fora de época, mas a gente já está trabalhando com as peças de inverno e, claro, uma coisa ou outra de verão ainda para esses diazinhos que estão fazendo sol. Eu vou fazer uma matéria no sábado aí, mas aí vamos fazer um merchan lá do teu brechó agora, para o pessoal saber. O meu brechó é a Uzi Cactus Brechó. A gente tem uma história aí de 5 anos já de trajetória. Começamos no ambiente online, acabei abrindo a loja física em 2021, ali logo após a pandemia. Ficamos 2 anos com a loja física, mas eu percebi que o meu público realmente é o público da internet, o público do online. Então, nesse momento a gente voltou para o online e temos atendimento pelo Instagram. Então tá joia, tá todo mundo. Vamos fazer um reforço no convite aí para esse sábado agora, aqui no Mercado Público, aqui dentro, na parte interna, tá, pessoal? A partir das 10 horas estaremos esperando vocês com muitos garimpos incríveis. E é isso, gente. Deixo o convite para vocês. Feira Jardim dos Brechós, bombando na Serra. Pessoal do Inbox, aqui comigo, Bruna Mertens. Ela é gaúcha, está aqui em Lages, né? E tem uma profissão diferenciada, né? E ela vai falar para nós, fala um pouquinho para nós. Bem-vinda. Obrigada. É uma profissão bem peculiar, bem nova. Fala para nós aí como é que é. É celebrante de legado, ou seja, a pessoa que conta as histórias nos velórios.
Como é que começou isso aí? Eu não tinha visto ainda, não sei vocês aí, pode comentar aí, mas eu não tinha visto aí. Então, em outros lugares é mais comum. Aqui na nossa região não é tão comum ainda. Então, eu, como tu falou, eu sou gaúcha e a minha família tem funerária há muito tempo. Então, a funerária começou com o meu avô, pai da minha mãe, depois passou para os meus pais, depois ficou para o meu pai, depois para o meu pai e para o meu irmão e hoje eu e meu irmão. E eu comecei a trabalhar na funerária por necessidade, porque eu vim para Lages para estudar, sou nutricionista por formação e precisei trabalhar. Então, fiquei por um tempo só atendendo na funerária e demorei bastante para aprender a atender numa funerária, porque é complicado. E quando eu me formei, começou a pandemia. E aí eu comecei a ter mais tempo para aprender a atender melhor. E depois que eu fui melhorando e que eu fui vendo que era legal ter uma pessoa mais sensível, ter uma mulher, aí eu pensei assim, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa a mais. Porque eu acho que você ter algo diferente quando tem concorrência é o que importa. Faz diferença, as pessoas querem algo que ninguém está entregando. E eu comecei a me envolver muito com as famílias. Então eu perguntei para o meu irmão, o que será que dá para a gente fazer que ninguém está fazendo? E aí ele me falou disso, que em outros lugares tem pessoas que contam as histórias, né? Porque é comum aqui, em vários lugares, a família vai atrás de um pastor, de um ministro, do líder religioso da sua religião, de alguém para representar uma casa espírita que seja. Só que nem todo mundo é da mesma religião. E nem sempre a família também dá conta de ir atrás dessa pessoa. Então eu não posso dar uma bênção, eu não sou pastora, não sou representante de nenhuma igreja. E outra, se nem todo mundo é da mesma religião, o que daquela pessoa todo mundo gostaria de ouvir? Quem ela era? Então quando ele me falou aquilo, eu achei que fez sentido, só que eu tinha muito medo de falar em público. Então, entre ele me falar e eu começar a executar também demorou alguns meses. E aí eu fui fora num evento, ver uma simulação e depois que eu vi eu me apaixonei. Aí eu pensei, eu vou ter que aprender. E aí foi um processo, porque eu na faculdade era aquele ser humaninho que sentava lá no fundo, não falava nada com ninguém. E se a professora me chamasse, eu pensava, ai meu Deus, e agora? E aí, quando eu entendi o significado daquilo e quando eu entendi que ia ser um diferencial e tanto para a nossa empresa, eu quis fazer. Então, foi realmente um processo. Entre eu decidir e começar a fazer, foi mais de 6 meses. E entre eu fazer o primeiro e começar a ter mais segurança, foi quase 1 ano. Porque é um momento muito delicado. Então, eu pensava assim, eu não vou poder falar que eu vou fazer e não vou dar conta. Então, por alguns meses, eu oferecia para algumas pessoas que eu escolhia. Porque eu já queria atender a família, eu queria saber qual que era aquela história, se eles estavam receptivos, se eles estavam tranquilos. Porque como eu já vim daquele histórico de ter medo de falar em público, se eu vou lá e falo e tem algum problema ali na hora, ou eu começo a gaguejar e as pessoas, eu pensei, não vai mais dar certo isso aqui. E daí tira a atenção também, né? Tira atenção e aí você já está lá. Por mais que eu demorei para abraçar a empresa, eu já entendi o significado que aquilo tem. Então não é um lugar que permite erros. E aí, ao longo também do meu aprendizado de comunicação, de oratória, de acolhimento, eu fui vendo que o importante é você estar ali, você estar presente, você se dedicar. E no final das contas, se lá na hora tiver algum imprevisto, porque é um ambiente muito delicado, é relativamente normal ter algum imprevisto e você vai aprendendo a lidar. Então, de fato, assim, para mim, eu achava lá na faculdade que eu tinha que trabalhar porque eu preciso de dinheiro para viver. E que até que é legal, mas não precisava ser tão legal. E é até estranho, né, dizer que contar a história de pessoas mortas é legal. Mas eu amo, porque alguém tem que fazer isso. Você vê, quem já viu um velório frio, só com a parte religiosa, ou às vezes até sem nada, e ver um velório onde alguém conta a história daquela pessoa, é outra coisa. Lembra momentos, né? É outra coisa. Como é que é a relação com a família, no caso, assim, para chegar nessa história? Então, hoje, como
na funerária fixa sou eu e tem uma outra moça que presta serviço para nós, mas ela tem os horários um pouco restritos. Então a gente ainda não está oferecendo para 100% das famílias, mas já para a grande maioria. E aí a gente explica o que é, explica que é complementar ao padre e caso a família não queira ir atrás desse líder religioso, eu também posso incrementar com algo religioso. Então eu posso falar só da história, eu posso unir as duas coisas. O religioso é meio padrão, né? Tem alguma coisa que é habitual do católico, do evangélico, do espírita. E aí a história, eu, às vezes, para uma pequena quantidade de pessoas, eu consigo já na hora que a família vai contratar a funerária, se tem alguém calmo ali junto, na hora eu já consigo conversar, entender quem foi aquela pessoa e anotar várias coisas. Mas geralmente na hora que acontece a família está abalada. Então a gente explica o que é, quando os meninos, quando os atendentes que estão lá e eu não estou, eles explicam, eles começam a explicar, eles mostram para a família o porquê de ter essa homenagem e aí depois eu entro em contato ou por ligação ou pelo WhatsApp, me apresento, explico de novo com detalhes o que é e por que é e eles me passam as informações por perguntas. Então eu percebi que eu perguntar para você, como que era o seu pai, o que ele gostava, o que ele trabalhava, como era o seu pai, fica muito vago. Então, às vezes, tem gente que fala, tem gente que não fala nada. Então, eu criei um questionário. E aí, a partir dessas perguntas, eu monto a história dessa pessoa. Que legal, né? Faz o quê? 2 anos, assim, que está efetivado? Quase 2 anos e meio. Quase 2 anos e meio. E como é que... Agora uma pergunta pessoal, né? Como é que tu se viu de nutricionista a Forrest Gump, né? Contadora de história. Como é que foi? Forrest Gump, gostei. Ai, é muito louco, é muito louco. Quando eu fiz a nutrição, eu já não sabia se eu ia atuar. Porque eu gostava, mas não era aquela coisa, ai meu Deus, eu amo, eu sempre sonhei. Eu olhava para aquelas pessoas que sempre sonharam com alguma coisa desde a infância e adolescência e tinha ciúme, inveja. Meu Deus, por que comigo não foi assim? E aí, na verdade, o que eu hoje acredito que eu nasci para fazer estava ali o tempo todo. Só que quando você cresce numa funerária não é legal. Quando você é adolescente numa funerária não é legal. Então eu fugi. E aí, hoje se fala muito de propósito, né? Então, assim, acho que tem várias formas de você encontrar o seu propósito. E aí, quando você encontra algo que você realmente gosta, e se você tem ainda a bênção de poder fazer isso profissionalmente, não importa no que você se informou. Você tem que ir lá e fazer. E aí, ainda por cima, eu trabalho com morte. Então, assim, com vida e com morte, são complementares. Então, quando eu olho para aquela pessoa do meu lado, enquanto eu estou contando a história dela, eu penso assim, que a nossa vida tem que valer, né? Eu já contei histórias de pessoas mais jovens que eu já contei histórias de bebês. Então, assim, é muito bom. É muito bom e eu gosto de falar sobre isso, porque a gente sabe que tem muita gente que às vezes fica numa profissão, porque eu estudei, hoje já não é mais tanto, né? Não é mais uma imposição, mas tem gente que se coloca na obrigação, porque quando eu me formei, eu cheguei aí para o consultório, por insistência de uma tia de uma amiga. Ela insistiu, porque eu sei que tu é capaz, porque às vezes na faculdade não foi legal, mas aqui vai ser. E não foi. Eu não gosto de atender no consultório. Aí eu fiquei 4 meses. Comprei jaleco, fiz a logo, fiz tudo, queria tudo bem bonitinho. Fiquei 4 meses, meu Deus do céu, não me via lá todo dia. E aí quando isso foi despertando, eu pensei, já fiquei 4 anos estudando uma coisa que não é o que eu queria de verdade. Se agora eu descobri o que eu quero, fica muito mais possível você ter uma rotina mais lotada do que quando você está fazendo uma coisa que não é. Agora vamos para as curiosidades, né? Quanta história, né, que tem da vida dessas outras cidades, de todas as vidas, né? Mas nesse caso aí, no encontro final, né, que seria a despedida, né? Como é que é para ti e uma história que você acha que destaque, assim, que seja curiosa ou que te chamou a atenção? Bom, a parte de contar as histórias, né, tanto para mim como para a família, principalmente, eu percebo que ela acaba se tornando terapêutica,
porque você, naquela hora, você está muito desesperado. Então, você, na hora, como eu te falei, muitas vezes eu acabo tendo que pegar as informações pelo WhatsApp, mas aí nesses casos eu gosto de chegar antes no horário da leitura, da homenagem, para poder conversar um pouquinho com a família. E aí eu vejo o quanto ir relembrando aquilo já foi bom para ela, porque ela conseguiu soltar um pouco a morte em si, porque você está ali, né, processando que você nunca mais vai ver aquela pessoa. E para mim contar, eu sinto que em algum grau eu me envolvo com todas as famílias. Não tem como não. E tem pessoas em várias profissões, psicologia, área da saúde, ainda tem professores e ainda tem pessoas que dizem que a gente não deve se envolver. Eu acredito que a gente tem que dar um jeito de aprender a se envolver e depois sair daquilo. Porque não tem como você tocar o coração das pessoas se você não se envolver. Então, escolher eu às vezes até penso assim, meu Deus, eu digo a mesma coisa para todo mundo, mas é de coração, porque você se envolve, você entende aquela responsabilidade e você tira. Já teve casos de quando a pessoa parte de repente, ou realmente quando era muito jovem, quando foi algo repentino, é sempre um clima um pouco mais pesado. E já teve alguns casos, sei lá, eu acho, não sei o número, não tenho o número, mas de muitas que eu já fiz, já teve no mínimo umas 5, 6 que eu cheguei na capela e pensei, não vai dar, não vai sair, vou me embananar, e na hora flui, porque quando você está lá na frente, geralmente nesses casos, principalmente quando é repentino, é muito raro não ter o padre ou o pastor. Então ele começa com a palavra de Deus, e aí eu já vou escutando aquilo, já vou prestando atenção, já vou olhando em volta, e flui. Teve um caso de uma família que eu acabei me envolvendo bastante, porque coincidentemente, eu não acredito muito em coincidência, uma amiga minha comentou do caso do rapaz, que estava hospitalizado e que ela soube do caso e estava mexida, e dias depois ele faleceu. E, inclusive, a pessoa que ajudou ali a família a tomar as decisões era a dona da clínica onde eu atendi como nutricionista. E aí eu fui, né, como eu já soube dele por uma pessoa, depois eu conheci a Lilian, eu fui até a capela para poder conversar com eles, porque era um cenário muito delicado, eles não iam ter condição de ficar mexendo no celular. Então eu fui até lá, eu fiquei acho que umas 2 horas lá, eu anotei algumas coisas, a moça era a Bruna, então eu falei para ela, eu disse, Bruna, eu vou anotar, foi muita coisa, se eu perder alguma coisa eu volto a falar com você. E ele foi cremado. E aí eu tive com eles tanto na capela, depois lá no crematório, e a gente fez um voo de balões no final. Então o voo de balões eu fiz umas 3 vezes, se eu não me engano, ao final da cerimônia, que aí depois que acabou tudo, você vai na rua, né, seja no crematório, no cemitério, e torna aquele momento assim, parece que dá um respiro a mais ainda, porque é como se você tivesse simbolicamente vendo aquela pessoa e assim, subir. E como a Lilian me conhecia, ela gravou. Então ela gravou a minha apresentação, a minha homenagem no crematório e gravou o voo também. Então assim, foi tudo. Foi a conversa, foi o envolvimento, foi o ter sabido por acaso antes, o crematório, os balões, foi assim, foi lindo. Eu frequentei, e assim, eu nunca vou me esquecer, porque eu sou péssima para entender carro. Eu sei o que é um Fuca e uma Kombi. E ele comprou um Nivus azul. Eu não sabia o que era um Nivus. O sonho dele era comprar um Nivus azul. E ele comprou esse Nivus já doente, mas ele conseguiu, ele teve tempo, né? Que às vezes as pessoas, mas é um carro. Não, mas para ele aquele carro tinha um... Então, assim, até enquanto eu viver, toda vez que eu ver um Nivus, eu vou me lembrar dele. Porque foi assim, me envolvi... Bom, eu fiquei 24 horas disponível com eles. Infelizmente, nem sempre eu consigo estar tão presente, mas eu faço o possível. Vou ter que voltar um pouquinho antes do que tu falou ali, que tu disse, não acredito em coincidência. Agora fale mais sobre isso. Então, eu acredito de verdade que as coisas elas vão se entrelaçando. É que eu depois, talvez mais depois que eu de fato resolvi não exercer a nutrição e me voltar para isso, porque quando você está meio que vivendo no automático, parece que tudo é mais pesado, parece que tudo é mais programado, parece que tudo tem que ser calculado. E quando você acha algo que você gosta, você se sente mais vivo, em todos os sentidos, porque isso vem do seu trabalho, vem para a sua vida.
Então Era pesado, fica leve. E aí eu percebo que as coisas elas vão acontecendo. Eu tenho professoras da faculdade que eu ainda converso. Eu estou conversando com alguém ali na esquina que daqui a pouco me vê num cerimonial. Ano passado eu fiz uma celebração de casamento. E a filha da noiva me viu num velório. E aí, tipo assim, ninguém consegue entender como que alguém imagina uma celebrante de velório celebrando um casamento. É porque, de fato, eu estou conseguindo fazer o que eu nasci para fazer. E aí eu vou percebendo algumas conexões que eu não percebia antes. Tipo, eu estou aqui falando com você, encontro com você no evento, daqui a pouco você está aqui me entrevistando. Alguém que eu conheci na faculdade, que aquela pessoa não foi muito significativa, daqui a pouco ela está dentro da funerária, eu estou atendendo. Alguém que eu fiz um workshop junto, daqui a pouco precisou tirar alguma dúvida sobre atendimento funerário e me ligou, independente de fazer o serviço comigo ou não. Então eu vejo que a gente vai se encontrando. A gente vai encontrando pessoas em vários momentos e eu acredito que isso não é coincidência. Porque aquele dia foi muito instantâneo, né? A gente não, eu acho que não deu um minuto de conversa, né? Foi muito assim, trabalha com o quê? E quando você fala o que você faz, as pessoas percebem se você gosta ou não gosta. E aí no meu caso tem um bônus que é algo extremamente raro, né? Então a pessoa fica curiosa. Foi na hora, foi instantâneo. Quando alguém vem puxar conversa comigo em algum lugar aleatório e pergunta o que eu faço, eu dou graças a Deus, porque às vezes se você não conhece nada daquela pessoa, dependendo de como ela vem puxar assunto, não tem assunto. Quando a pessoa pergunta o que eu falo, sempre tem assunto, porque tem muito assunto. Então as histórias, elas mudaram a minha vida. Que legal, vamos fazer um merchan aí lá do teu trabalho. Muito bem. Então hoje eu atuo na Funerária São Pedro. Eu sou sócia e celebrante, mas geralmente eu coloco ao contrário, porque eu me sinto mais celebrante do que sócia, porque chegar à sociedade de fato foi uma conquista. Então, eu adoro Instagram e eu acredito que as pessoas elas seguem isso para qualquer nicho. Elas seguem páginas de empresas que tem uma pessoa por trás. Então hoje eu gerencio o meu Instagram, o Bruna M Histórias, que quando eu comecei a fazer isso eu não conseguia trazer as pessoas para o Instagram da funerária, porque as pessoas têm muito preconceito contra a funerária. Então eu cuido dos dois Instagrams e me considero meio que as duas coisas, porque nem sempre a celebração ela tá tão claro, é da funerária, né? Mas já aconteceu de eu prestar serviço para o crematório, por exemplo. Então eu cuido das duas coisas, mas é claro que dentro da São Pedro eu consigo ter uma atenção maior para o cliente. Então eu cuido do São Pedro Funerária e do Bruna M Histórias e olhe, dedico algumas horas para isso, muitas horas, porque eu entendo que assim ainda é muito recente, né? Então eu estou ainda em 2 anos e meio, quase 2 anos e meio fazendo isso. E também a sociedade veio há menos tempo ainda, 1 ano e pouquinho. Então eu ainda estou tentando manejar tudo isso. Então é um pouco de tempo para funerária, um pouco de tempo para celebrações, um pouquinho de tempo para a vida pessoal. Mas eu entendo que até você conseguir tirar o tabu da funerária e fixar essa cultura de que não dá para deixar o velório passar em branco, e é nisso que eu acredito, não dá para deixar o velório passar em branco. É um processo. Então eu entendo que eu ainda tenho um tempo assim para me dedicar da forma que eu me dedico hoje. E eu já consegui, lá quando eu fui começar a fazer as celebrações, eu achava assim, eu fiquei tão maravilhada com aquilo, que eu achei que aquilo era o ponto alto do atendimento funerário. Hoje eu já vejo que eu não sou o alecrim dourado no campo, que se o resto da empresa não estiver andando junto comigo, não adianta, porque você não vai consertar lá no cerimonial um atendimento mal feito. Porque o momento é muito sensível. Então hoje, graças a Deus, eu e meu irmão e sócio, a gente já está muito mais alinhado, a equipe também já percebe o quanto é importante você se destacar no atendimento. Porque aí depois que você... É uma coisa assim, ninguém quer falar de funeral. Então se você fazer bom ou meio muito bom, ninguém vai falar de você. Tem que ser excelente. A semana passada, eu fiz um cerimonial e na porta da capela um rapaz que veio lá de Curitiba, eu fiquei toda faceira, né? Curitiba, cidade grande. Ele disse pra mim, olha, é até estranho que eu vou falar, mas esse velório foi bom. E eu disse, fique tranquilo, é normal essa sensação quando você já viu um velório sem ninguém. Então hoje eu sou muito feliz e acredito que a empresa está andando junto. Então tá aí. Vamos entrar em contato com ela lá, saber um pouquinho mais. Tem umas coisinhas postadas lá, né, que eu já dei uma olhada. Saber mais... Pode falar?
lembrei de uma coisa muito importante, porque a gente, viu, eu me envolvo com as histórias e esqueço do resto. Como eu quero, de fato, fazer com que as pessoas saibam disso antes, porque na hora é muita coisa para você decidir. A urna você é obrigado a comprar, né, que a gente chama de caixão. O cemitério você é obrigado a contratar, mas as celebrações não. Então eu ficava pensando como é que eu vou conhecer mais pessoas, não conhecendo elas só aqui, nesse momento de perda. Então hoje em dia eu e uma parceira fazemos encontros todo mês em algum lugar, inclusive um poderia ser aqui no mercado? Pode ser aqui no mercado? Pode. Pode. A gente faz todo mês um encontro, uma conversa que chama Dead Café, que é um encontro sobre um tema, a gente cria um tema, tira um tema, às vezes alguma coisa que está em alta. Dead Café, ó. Dead Café, que é um movimento que não é a gente que inventou, ele já existe, né? Existe em vários lugares, veio de fora do Brasil, aqui no Brasil tem um embaixador e as pessoas realizam esses encontros para que a gente realmente fale sobre a morte, para que quando chegue a gente não se sinta completamente desprotegido. O Dead Café, que é esse encontro informal em qualquer lugar para uma conversa bem normal, acontece todo mês. Aí tem que acompanhar o Instagram para saber a agenda. E aí agora em maio, inclusive na quinta-feira, tem o Maio para Todas as Mães, que isso é uma ação só de maio. E em outubro, que é na véspera do Finados, eu faço o Transformador, que eu criei ele para ser um evento de finados. Esse ano vai ser a 3ª edição. E é um momento onde você consegue ver várias coisas de uma perspectiva muito mais amorosa. Você olha muito mais para a vida daquela pessoa. Então, hoje eu consigo fazer esses eventos, esses encontros, essas conversas. Tem coisa que é gratuita, tem coisa que é paga, para que, de fato, as pessoas elas me contratem, ou, às vezes, se tem ali, né, alguém que se desenrola bem na fala e não precisa de mim, mas que elas saibam que o velório é um evento social e não deve ser feito de qualquer forma. Então, tem várias oportunidades, assim, porque se você convidar pro Instagram só para quando precisar de um atendimento funerário, ninguém vem. Então tem que ter algo além, né? Tem que ter algo além. E aí quando a gente olha para a morte, a gente começa a valorizar a nossa vida. Para mim isso é muito normal, mas é muito legal. No primeiro que a gente fez, acho que a gente já fez uns 7 encontros desse. No primeiro que a gente fez, a gente tava morrendo de medo. A gente pensou, meu Deus, se ninguém falar nada, a gente vai só ficar conversando, eu e você, Patrícia. Daí ela, e a gente vamos, né? A gente sabe que tem que falar sobre isso. E foi tão, a conexão que a gente teve ali entre as pessoas, acho que a gente estava numas 10 pessoas, foi tão boa que a gente não saiu da autoapresentação. Porque todo mundo queria falar alguma coisa sobre morte, mas ninguém está disposto a escutar. Então fica o convite. Que legal. Que dia que vai ser? Agora, na quinta-feira, dia 9, vai ser o Maio para Todas as Mães, aqui no auditório do Mercado Público, às 19 horas. E o Dead Café, provavelmente, no final, ainda não tem a data, mas provavelmente na última semana desse mês já vai ter mais um. Então aí, para quem quiser saber um pouquinho mais, quiser participar também, que eu achei bem legal essa história do Dead Café aí. Já vai, né? Opa, com certeza. Até porque não sabia que tinha, né? Uhum. Mas achei tão inusitado que resolvi convidar a Bruna para vir aqui falar com vocês, para vocês ficarem sabendo. E para dar um destaque também para esse negócio, né? É um negócio inusitado, agregado à funerária, né? Então, que legal, acompanhem ela lá no Instagram. Qualquer dúvida, mandem mensagem para ela, tá, pessoal? Eu já falei tanto, né? E agora, não pensei numa frase de efeito de tchau. Agora tu me colocou numa fria. Não dá para esconder a origem, né? Não tem como, a gente sempre escorrega. Então agora lembrei de uma frase que eu gosto muito de usar nos textos das cerimônias, que é uma coisa assim que conecta com todo mundo, que a gente só morre de fato quando a gente é esquecido. Então que a gente viva a nossa própria vida de uma maneira que a gente não seja esquecido. Fica a reflexão. Bruna Mertins também está bombando na Serra. Apoiadores do Cultura em Box: La Fiambreria, Deco Maçãs, Boteco da Serena, Bocaditos, Restaurante e Cervejaria Lajaica e Mosto Bar.
Cultura em Box. Um programa da nossa TV online bombando na Serra, mostrando nossa gente de um jeito diferente.